Bom dia, Igreja do Senhor Jesus. Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Estamos falando esse mês sobre fé. Vamos fazer uma breve meditação hoje. Lucas, capítulo 8. Versículo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Certo dia Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: vamos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e caiu um vendaval sobre o lago. O barco foi se enchendo de água, a ponto de estarem em perigo. Aproximando-se dele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. Ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram, e veio a calmaria. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiravam e diziam uns aos outros: quem é este que dá ordem até aos ventos e à água, e eles lhe obedecem? Vamos orar? Ó Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu povo reunido aqui em teu nome, Senhor. Ministra os corações, Senhor. Ministra, Senhor, as nossas vidas, o teu querer, a tua vontade, Senhor. Que, Senhor, o nosso coração seja terra fértil, Senhor, para que a tua palavra possa produzir. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada vimos que a fé é a certeza do que se espera, a prova de coisas que a gente não vê. Quando a gente fala de certeza, a gente está falando de coisas que estão enraizadas dentro de nós, coisas que nos são naturais, coisas que nós temos convicção. E o oposto da certeza é a dúvida. O oposto da fé é a incredulidade. E não existe nada pior do que a gente não saber o que, não ter certeza das coisas. Se a fé é a certeza, a incredulidade é a gente não ter essa certeza, é a gente duvidar, é a gente não saber o que fazer, é a gente não saber o que se quer, a gente não saber para onde ir. O Evangelho, ele divide dois grupos: aqueles que creem e aqueles que não creem. Por isso, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de fé. É necessário fé, é necessário crer em Jesus. Se nós quisermos salvação, se nós quisermos esperança, é necessário lançarmos mão da fé. O oposto da fé mantém um homem no caminho de perdição, mantém um homem longe da salvação, mantém um homem na condenação, que é nosso estado original. Estamos condenados pelos nossos pecados. E a incredulidade mantém um homem no rumo da condenação. Somente a fé pode tirar um homem da sentença de morte eterna. Mas acontece que mesmo para aqueles que creram em Jesus, e portanto a Bíblia diz que todos aqueles que creram receberam o poder, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. E se você recebeu esse poder na sua vida, você é filho de Deus. Amém? Você não é escravo, você não é um capacho, você não é um qualquer, você é filho de Deus. Mas mesmo aqueles que receberam esse poder de serem feitos filhos de Deus, nós vemos nesse texto que muitas vezes a fé, ela se esconde, a fé, ela se apequena, a fé, ela não se manifesta. Quando vejo Jesus falando aos discípulos, os discípulos criam em Jesus, os discípulos tinham já recebido o chamado de Deus
já tinham aceito esse chamado de Deus em suas vidas, mas mesmo esses que receberam a Jesus, em algum momento de suas vidas, eles demonstraram falta de fé. E Jesus pergunta: onde está a fé de vocês? Por que a fé de vocês não se manifestou? Nesse teste, nessa prova que eles passaram, a gente pode dizer que os discípulos tiraram nota 0. Jesus estava ali naquele período ensinando, ministrando sobre eles, para que eles aprendessem não apenas aplicar a fé no que tange a salvação, mas aplicar a fé em todos os aspectos de suas vidas. O que Jesus estava ministrando sobre eles e automaticamente ministrando sobre nós é que nós precisamos utilizar a nossa fé em todos os aspectos da nossa vida. E muitas vezes é exatamente neste aspecto que a gente falha. A gente tem a certeza da nossa salvação em Cristo, a gente tem certeza de que um dia a gente abriu o nosso coração para que Cristo pudesse habitar em nós, e nós temos certeza de que nós estamos salvos, de que nós vamos morar com Cristo, mas muitas vezes nós limitamos a nossa fé apenas no aspecto da salvação. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê uma lista enorme de promessas de Deus, a gente vê que não existe nenhum aspecto da nossa vida que essa palavra, que a Bíblia Sagrada não tenha ministração sobre nós, que não tenha promessa sobre nós. A Bíblia cobre todos os aspectos da nossa vida e muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes a nossa fé falha em exatamente crer nas promessas de Deus e nos apropriar da promessa de Deus para as nossas vidas. E a gente só faz isso através da fé. E o oposto da fé é não crer na palavra de Deus. É não crer nas promessas de Deus. É não crer que essa palavra, que essas promessas, elas se aplicam à nossa vida. Muitas vezes temos dificuldades de crer na palavra de Deus. Quando passamos por momentos na nossa vida em que é necessário que se manifeste a fé, falta-nos muitas vezes a fé na palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo, o diabo, as circunstâncias trazem para você uma sensação de imediatismo. Querem tirar de nós o nosso intelecto, querem tirar de nós a nossa faculdade de pensar, porque a fé nos leva a pensarmos. Diferentemente do que a gente ouve por aí, que é dizendo assim: olha, quando você tiver que tomar decisões, siga o seu coração. Não é assim? Rápido, tome decisões rápidas, haja no seu impulso, haja de acordo com os seus sentimentos. Mas a fé não é sentimento. A fé nos leva a pensar. Jesus nos leva a pensar. Você quer ver? Quando Jesus estava ministrando ao povo, se você está em Lucas, deixa ele aberto em Lucas, volte um pouquinho, vai em Mateus no capítulo 6, no versículo Mateus no capítulo 6, versículo 25. Olha Jesus ministrando e dizendo o seguinte: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vida, com o que comereis ou o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha Jesus dizendo para a gente: olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de
vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Jesus dizendo: olhai, com os lírios do campo, crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus nos leva a pensar, Jesus nos leva a raciocinar. Jesus diz: olha para as aves do campo, olha para as aves, olha para os lírios, olha para as aves, pensa bem, medita bem. Deixa a fé entrar no seu coração. Não haja pelo seu impulso, não haja pelo seu sentimento, não haja pelo teu pensamento. Não se preocupe, porque o teu pensamento e os teus sentimentos vão levar você a olhar a situação, e isso vai te trazer medo, isso vai trazer dúvida. Mas reflita naquilo que Deus faz com a criação. E se Deus alimenta as aves, se Deus veste os lírios dos campos, fique tranquilo, quanto mais Deus não vai cuidar de você, quanto mais Deus não vai fazer na tua vida. Jesus diz: não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra de Deus, olhe para as atitudes de Deus, aquilo que Deus faz, olhe para as ações de Deus, veja na natureza. O salmista fala: os céus declaram a glória de Deus. É preciso que a gente reflita, é preciso que a gente pense, é preciso que a gente pare. Olhe para a palavra de Deus e veja aquilo que Deus tem para nós. Quando a gente vai à palavra de Deus, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo que você olha, a fé não vem pelo que você sente, a fé vem por aquilo que Deus diz para você. E quando você olha para essa palavra e recebe essa palavra no seu coração, essa palavra traz a você fé. O oposto disso é você não acreditar no que a palavra de Deus diz e acreditar no que as pessoas dizem, acreditar no que os teus olhos veem, acreditar naquilo que o teu coração, que é enganoso, te fala. Isso traz para a gente o quê? Incredulidade. Isso traz para a gente medo, isso traz para a gente pânico, isso traz para a gente pavor, isso traz para a gente dúvida, isso traz para a gente receio, traz para a gente preocupação. Porque a gente não está ouvindo a palavra de Deus, a gente não está recebendo a palavra de Deus, a gente não está crendo na palavra de Deus, porque quando a gente crê na palavra de Deus, Deus traz paz ao nosso coração, Deus traz alívio ao nosso coração. Por isso Jesus falou para os discípulos: vocês estavam olhando, onde está a fé de vocês? Vocês estavam olhando ao seu redor, onde está a fé de vocês? Sabe, queridos, muitas vezes nós deixamos nosso pensamento entrar num ciclo vicioso. A gente fica remoendo determinadas situações, determinadas circunstâncias, determinados detalhes. E isso não é pensar. Isso é ausência de pensamento. Isso é incapacidade nossa de pensar. Muitas vezes a gente vai deitar e a nossa mente fica trabalhando a respeito de coisas, situações, circunstâncias, e a gente fica criando hipóteses na nossa mente. É assim ou não é assim? Isso não é pensar. E nós temos que aprender a pensar segundo a palavra de Deus. Dá um segredo para você. Quando a tua mente começar a trabalhar assim de noite, abra a sua palavra, abra a sua Bíblia, abra a palavra de Deus e peça para que Deus fale a você aquilo que Ele tem para você. Porque é a palavra de Deus que vai trazer a solução e a resposta para você. É a palavra de Deus que vai acrescentar à sua vida aquilo que você precisa. Porque, veja, Jesus, Ele falou: olha, você não pode acrescentar um dia, um minuto sequer à sua existência. Não adianta você ficar, deixar os seus pensamentos te dominarem. A fé faz com que nós
governemos o nosso pensamento. A gente precisa pegar esses pensamentos e levarmos cativos a Cristo. E dizer: eu não vou ser guiado pelas circunstâncias, eu não vou ser guiado pelos meus sentimentos, eu não vou ser guiado pelo meu coração, eu vou ser guiado pela palavra de Deus. Eu vou ficar com aquilo que Deus diz para mim, aquilo que Deus tem para mim. Pode se levantar um furacão vindo na minha direção, mas se Deus diz para mim que Ele me dá a paz, eu vou ficar com a paz que Deus me dá. Se Deus diz para mim que Ele tem o melhor, eu vou ficar com o melhor que Deus tem para mim. Se Deus diz para mim que eu posso todas essas coisas, eu posso todas essas coisas. Eu não vou dizer que eu não posso, que eu não tenho, coitado de mim, ai de mim, mas eu vou dizer: contra todas essas coisas que sobrevêm sobre mim, que eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Isso é fé. O contrário disso, queridos, é a gente aceitar a adversidade, a gente aceitar as provações, a gente aceitar a luta e a gente se render. Quando a gente é governado pelos nossos pensamentos, a gente faz com que a nossa fé diminua e com que os problemas cresçam. Quando nós somos provados, quando nós enfrentamos desafios, nós precisamos saber aquilo que a Bíblia diz a respeito de nós, aquilo que Deus determina em sua palavra. Nós precisamos entender aquilo que está escrito, aquilo que Deus falou, porque aquilo que Deus falou não falou só para os discípulos. Quando Deus estava falando aqui nesse texto, Ele estava falando para nós. Quando a gente lê um texto que Jesus repreende muitas vezes os fariseus, os saduceus, não estava só repreendendo a eles, muitas vezes está repreendendo a nós. A gente está agindo muitas vezes igual a eles, e é preciso que a gente entenda a palavra de Deus, que a gente entenda o contexto de Deus para as nossas vidas. Quando a gente entende essas coisas, quando a gente entende a palavra de Deus, e quando a gente deixa a fé entrar no nosso coração, a gente pode dizer à nossa alma assim: volta minha alma ao teu sossego, confia no Senhor, porque Ele vai te fazer bem, fica tranquilo. As circunstâncias da vida, as situações que acontecem na nossa vida, muitas vezes trazem outra dificuldade para a gente. Além da dificuldade de aceitar a palavra de Deus para a nossa vida, muitas vezes nós temos dificuldade de perceber quem nós somos em Deus. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. E muitas vezes nós temos dificuldade de crermos que nós somos filhos de Deus. Esse foi um dos segredos que os heróis da fé entenderam. Quando você lê Hebreus no capítulo 11, você lê toda aquela lista de homens e mulheres que formaram uma galeria de homens de fé, de mulheres de fé, porque diante dos obstáculos, dos desafios, eles não paravam, eles não retrocediam, mas eles prosseguiam, porque eles entendiam que Deus lhes daria força, que Deus lhes daria o escape, que Deus tinha um propósito em todas as circunstâncias, e os propósitos de Deus, eles são cumpridos. Os propósitos de Deus não perecem. No final de todas as coisas, eles sabiam que eles iam ver a glória de Deus. Imagina Abraão. Abraão não temeu diante do desafio de entregar o seu próprio filho, porque Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos, se assim o fosse, porque Abraão cria no propósito de Deus. Abraão sabia que Deus tinha um propósito e que o propósito de Deus não pode ser impedido. Deus jamais se contradiz, Deus jamais volta atrás. A Bíblia diz que Ele está ao nosso redor, Ele está por trás, por debaixo, ao redor de nós, para cuidar de nós, porque Ele é o nosso Pai. Quando Jesus fala na oração do Pai Nosso, Ele fala sobre isso.
Ele fala sobre o cuidado de Deus conosco. Ele fala sobre o carinho de Deus conosco. Quando Jesus falava aos seus discípulos, vocês não precisam ficar preocupados. Se vocês precisam se preocupar com alguma coisa, se vocês precisam buscar alguma coisa nessa vida, busquem primeiramente o reino de Deus. Jesus estava dizendo que a nossa preocupação devia ser o nosso relacionamento com Deus, que a gente tinha que cuidar, que a gente tinha que ansiar, não por comida, não por bebida, não por vestes, mas nós devíamos estar ansiosos com o nosso relacionamento com Deus. As pessoas que não creem em Deus buscam as coisas deste mundo, mas aqueles que creem em Deus, aqueles que são da fé, eles devem buscar ter um relacionamento com o Pai. Eles não devem andar inquietos, eles não devem andar inquietos com relação às coisas deste mundo, ansiosos com as coisas deste mundo, mas o seu prazer deve ser buscar a intimidade com o Pai, buscar o reino de Deus, buscar as coisas que são do alto, buscar a santidade, buscar as coisas que agradam a Deus. Falta-nos fé muitas vezes, querido, quando nós, além de não aceitarmos a palavra de Deus, além de nós não percebermos quem nós somos em Deus, porque nós somos filhos de Deus, falta-nos também conhecer o seu amor. Jesus falou que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ou seja, Ele nos conhece nos mínimos detalhes. Ele se importa conosco. Uma canção que a gente canta aquela canção, né? Pense-nos de mim, o seu amor é como um furacão. Ele se importa conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele clama por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai, intercedendo por nós, orando por nós, clamando por nós. É por isso, queridos, que nós precisamos nos render a este amor. Nós precisamos confiar neste amor. Nós precisamos crer no amor de Deus. O contrário disso, o oposto disso, é se sentir abandonado. É sentir que está achando que está lutando sozinho. É achar que Deus não se importa. Esse sentimento que às vezes vem sobre nós se chama incredulidade. É não crer no amor de Deus. Porque se você crê no amor de Deus, você crê que Ele está com você, que Ele não te abandona, que pode todo mundo, todos os teus amigos te deixarem só, mas Ele não te abandona. Ele não te deixa sozinho. Quando você precisa, Ele está ali, do seu lado, te sustentando, pegando na sua mão, te levantando, está te dirigindo, te guiando, te dando conselho. Ele está te assistindo nas suas fraquezas. Ele está ministrando sobre a sua vida. O Espírito Santo está ali ministrando. Você já parou para pensar nisso? Porque tem horas que a gente precisa falar assim: Espírito Santo, eu não sei o que fazer, mas clama agora por mim, Espírito Santo. E Ele está ali clamando por você, porque Ele conhece aquilo que está no coração de Deus, e Ele está ali ministrando aquilo que está no coração de Deus para a tua vida. São as situações adversas, queridos, que nós podemos provar o amor de Deus através da fé. Através da fé. Porque através dos nossos sentimentos a gente vai olhar para as ondas do mar e a gente vai achar que a gente vai morrer. A gente vai olhar para o tamanho do gigante e a gente vai achar que a gente vai perecer. Não é assim? As situações se levantam contra nós e parece que vão nos engolir, que vão vir sobre nós. Você já esteve no mar bravio? Você já viu aquelas ondas imensas? Dá medo, assusta. E às vezes, quando a gente olha para as circunstâncias, a gente fica amedrontado. E Jesus pergunta para a gente: onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? A fé faz com que a gente abra os olhos e a gente enxergue o cuidado de Deus, e a gente enxergue o toque de Deus enxugando as nossas lágrimas, recolhendo o nosso clamor. Sabe, nós precisamos
aprender a aplicar em nossa vida aquilo que nós sabemos e aquilo que nós cremos. Os discípulos estavam lá rodeados de medo, e a resposta de Jesus para eles foi: onde está a vossa fé? É Jesus perguntando para a gente: onde está a sua fé? Nós possuímos, sim, nós sabemos que nós possuímos, mas onde ela está? Jesus, com essa pergunta, está dizendo: por que vocês não estão aplicando a fé de vocês nesta situação? Por que vocês não estão colocando em prática a fé que vocês têm? Por que vocês não estão trazendo à existência a fé que vocês têm? Jesus está dizendo para nós: não basta possuirmos fé, é preciso colocarmos em prática a fé naquilo que nós estamos vivendo. Devemos cuidar, queridos, para que a nossa fé esteja nas situações e nos momentos da nossa vida em que nós estamos vivendo, no nosso dia a dia. Devemos viver pela fé. Foi como o Carlos pregou semana passada: o justo viverá pela fé. E a fé não se manifesta só quando nós estamos aqui louvando, adorando a Deus, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra de Deus. Não, a fé se manifesta na sua vida, a fé se manifesta no seu dia a dia, a fé se manifesta na escola, no trabalho, na sua casa. A fé se manifesta diante das circunstâncias que se apresentam para nós. Quando Jesus fala do Sermão do Monte, homens de pequena fé, a fé pequena se aplica apenas à salvação, mas a fé pequena, ela se lamenta quando ela tem que se deparar diante das dificuldades da vida, diante das tempestades da vida. Quando a água vai entrando no nosso barco, no barco da nossa vida, a fé pequena faz com que a gente chore, a gente lamente e a gente se amedronte. É necessário, queridos, aplicar e lançar a mão da fé no barco da nossa vida, na caminhada da nossa vida, nas dificuldades da nossa vida, nos vendavais da vida. A fé deve determinar as nossas reações, as nossas atitudes em relação a todas as coisas que nos acontecem, devem ser norteadas pela fé. É a fé que nos torna diferentes dos não crentes. A reação do incrédulo é sempre blasfemar contra Deus, mas a reação do cristão, a reação da fé é agradecer a Deus, é glorificar a Deus. A reação do incrédulo, queridos, é entrar em desespero, mas a reação da fé é descansar em Deus. O incrédulo perde o controle, se sente ofendido, ferido, mas a reação da fé é pensar que nós somos filhos de Deus e que o Pai cuida de nós e que Ele vai prover todas as coisas da nossa vida. Devemos nos lembrar de quem nós somos. Devemos elevar o nosso nível de relacionamento com Deus. Devemos aplicar a nossa fé em todos os aspectos e todos os sentidos da nossa vida. Devemos vigiar as nossas reações, devemos vigiar os nossos lábios, onde a nossa fé tem se manifestado. A fé não age automaticamente. A fé não é mágica. Muita gente concebe a fé como algo semelhante ao termostato e precisa de um determinado ajuste e em um determinado momento ele dispara. Não é assim que a fé funciona. Sabe, queridos, a fé precisa ser desenvolvida. A fé é uma atividade, tem que ser exercida. Não entra em operação por si mesmo, mas nós temos que fazê-la funcionar. Foi isso que Jesus disse para aqueles discípulos que estavam naquele barco: onde está a fé de vocês? Jesus estava dizendo: por que vocês não estão aplicando a fé neste momento, nesta situação? A fé consiste em a gente se recusar e entrar em pânico. A fé consiste em não nos deixarmos sobrecarregar com os problemas da vida, com as dificuldades da vida. A fé consiste na nossa reação
a todas as coisas que nos acontecem, dizendo: Deus está no controle da minha vida. A minha vida não é levada pelos acontecimentos. A minha vida é dirigida por Deus. Não são os homens que vão determinar aquilo que vai acontecer comigo, mas é o meu Deus, porque Ele cuida de mim. A fé é uma resposta a esse mundo. A fé é uma resposta à incredulidade que existe neste mundo. A crença deste mundo é a crença imediatista nas circunstâncias, nas coisas, no poder de você realizar tudo aqui e agora. Mas a fé se manifesta naquilo que a palavra de Deus diz a respeito disso. Pode o choro durar uma noite, 2 noites, mas saiba que a alegria de Deus vem. Ela vem pela manhã e te sustenta para que você consiga chegar ao final do próximo dia. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, Deus dá uma porção para você a cada dia, da sua graça, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. Quando você acha que você não vai mais suportar, Deus vem com a sua porção. Quando você gasta a sua porção diária, no dia seguinte vem a misericórdia do Senhor e se renova sobre a tua vida. Vem o cuidado de Deus sobre a tua vida. Vem o amor de Deus sobre a tua vida. Vem o bálsamo de Deus sobre a tua vida e te dá força para você levantar e viver mais um dia. É por isso, queridos, que nós precisamos nos levantar como os filhos de Deus. Precisamos ter a mentalidade de filhos, não a mentalidade de escravos. Você é filho de Deus. Você foi liberto do poder da morte. Você foi liberto do poder do pecado. Você foi liberto deste mundo, das coisas que este mundo faz. Por isso você pode ser diferente. Se o mundo entra em pânico e desespero, você se levanta e recebe a paz de Deus no seu coração. E você responde a este mundo com a paz de Deus. Se o mundo se desespera diante das más notícias, diante dos problemas, você tem a reação de um filho de Deus. E você pode responder a este mundo com a fé que é gerada pela palavra de Deus no seu coração. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa se levantar nesses últimos dias e aplicar a fé. E reagir a essas coisas todas que a gente está vendo com fé. A nossa reação, a reação da igreja, deve ser a reação da fé. As coisas estão difíceis, as notícias são ruins. Muitas vezes, se a gente olhar no final do repórter, a vontade que dá é desesperar, É desesperador. Você vê a maldade se multiplicando, as coisas se avolumando de tal forma, a palavra de Deus se cumprindo, o amor esfriando, os homens se tornando perversos, caluniadores, difamadores, pervertendo o juízo, pervertendo os seus valores e conceitos. A vontade que dá, a gente fala: Jesus, volta, nos leva, nos tira daqui, nos tira desse mundo. Mas a resposta a isso tudo tem que ser, a resposta do cristão tem que ser a resposta da fé. Onde está a vossa fé? Jesus estava falando para os discípulos: por que vocês não colocam ela em prática? E Jesus diz para a sua igreja: por que a gente não coloca a nossa fé em prática? Vamos lançar mão da nossa fé, vamos lançar mão da palavra de Deus, vamos lançar mão das promessas de Deus para as nossas vidas, vamos lançar mão da nossa posição em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus, nós fomos feitos filhos de Deus através de Jesus. Como filhos amados, como filhos queridos, vamos tomar a nossa posição na mesa. Não vamos comer das migalhas que caem, mas vamos sentar na mesa e comer do banquete que Deus tem preparado para nós. Vamos nos posicionar como filhos de Deus, como amados de Deus, como eleitos de Deus. Vamos nos apropriar do amor de Deus que excede a todo entendimento. Não vamos mais ficar nos sentindo sós e abandonados neste mundo, porque nós não estamos sós. A palavra de Deus diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos acompanhará, o seu amor vai cuidar de nós, vai nos receber.
vai nos envolver. Precisamos deixar de lado toda a incredulidade. E precisamos deixar aflorar a fé de dentro de nós. Onde está a nossa fé? Vamos colocar isso em prática. Igreja do Senhor Jesus, vamos colocar a nossa fé em prática. Vamos deixar que os nossos olhos estejam na palavra de Deus, não nas circunstâncias, não nos sentimentos. Vamos pensar, a fé nos leva a pensar quem é Deus e quem somos nós em Deus. A fé nos leva a pensar naquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso a Bíblia diz que não, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem. Mas Deus nos revela pelo seu Espírito. Quando nós vamos a Deus, quando nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus, Ele nos revela a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, traz paz ao nosso coração, traz alegria ao nosso coração e faz com que a gente possa ter uma reação diferente a este mundo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.